Boa noite! Daqui Lilian da LCA Consultoria e Treinamento e eu quero saber daí, quem está me ouvindo? Entre aqui na nossa live e coloque seu nome, vamos participar juntos. A live de hoje do programa LCA Responde, nós vamos falar sobre transição de carreira. Eu vou escrever agora aqui qual é o nosso tema hoje: transição de carreira. E eu tenho certeza que eu vou quebrar paradigmas junto com você. Talvez algo está me dizendo que você conhece um pedacinho do que é transição de carreira e você está falando assim: não, eu não vivi ainda. E eu tenho certeza que você já viveu. Bora comigo para a gente falar sobre transição de carreira. Aqui embaixo tem uma setinha onde você convida os seus amigos para falar sobre transição de carreira. Bora lá convidar os nossos amigos para falar sobre transição de carreira? Eu já estou aqui convidando todos os meus amigos e falo para você, venha também aqui com a gente. Lília, o que nós vamos falar hoje? Transição de carreira. Como nós vamos nos preparar para esse momento? O que é relevante? O que eu posso deixar para depois? Como que eu vou priorizar esses itens? O que vem primeiro, o que vem segundo? Como que eu coloco essa ordem de maneira sincronizada, harmoniosa? Como eu coloquei nos stories hoje na parte da manhã, essa semana nos stories nós falaremos sobre harmonia na nossa carreira profissional. E aí, para falar dessa harmonia, a gente começa com transição de carreira. Como é que eu planejo uma transição? O que é relevante para esse momento de transição de carreira? Tá aqui nos acompanhando? Já convidou os amigos para estar aqui com a gente? Então, bora lá engatar uma primeira e começar a quebrar paradigmas sobre transição de carreira. Na sua opinião, o que é uma transição de carreira? Será que você tem clareza total sobre isso? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é que, em algum momento, todos nós vivemos uma transição. Anote, papel e caneta na mão e anote quais são as situações que você viveu transição. Se você estava no ensino médio e foi para a faculdade, é uma transição. Então, você estava no ensino médio e foi para a faculdade. Todo o momento da mudança é o processo de transição. Então, vamos deixar claro que o processo, aquele momento que você está realizando mudanças na sua carreira, essa é a transição. Então, se você estava no ensino médio e foi buscar o seu primeiro trabalho no mercado, você passou por uma transição do ponto zero de experiência profissional para o seu primeiro emprego. Uma transição. Você estava no ensino médio e foi para a faculdade. Uma transição. Você está desempregado buscando recolocação. Enquanto desempregado na busca por uma recolocação no mercado, você está o quê? Vivendo uma transição na sua carreira. Saiu de um trabalho, está buscando outro. Você está buscando uma promoção. Você está trabalhando no momento e vislumbrou a possibilidade de uma promoção. Você está vivendo o quê? Uma transição de carreira. Quer ver um ponto importante? Você está trabalhando e tomou a decisão de momentaneamente parar de trabalhar. Seja pela maternidade, paternidade, seja por uma doença que você vai cuidar de alguém na sua família. O que você está vivendo? Uma transição de carreira. Você optou por congelar a tua carreira profissional momentaneamente e planeja voltar um tempo depois. É uma transição. Um acidente na sua vida, independente se o acidente é um acidente de trabalho, um acidente de carro, uma doença sua, nós podemos dizer que é uma transição. A doença parou você momentaneamente, você teve que se readaptar, a doença deixou alguma limitação física ou emocional. Você está passando por uma transição, um momento de mudança
na sua carreira profissional. Já parou para analisar quanta coisa a gente vive de transição? Eu falei só da carreira, mas olha na nossa vida quantas coisas nós transitamos. Você é solteiro, passou a ser casado. Uma transição. Você morava na cidade X e passa para a cidade Y. Uma transição. Você é aluno, concluiu o curso. Mudou? Foi uma transição que você viveu. Você foi para o exterior aperfeiçoar o seu idioma. Você fez o quê? Uma transição do ponto zero de um idioma, seja qual for, para o ponto fluente. Então, você passou por uma transição. Se você olhar com muito carinho o teu histórico profissional, você vai ver quantas transições você já viveu na sua vida. Já imaginou quantas transições? Eu posso contar da minha vida que já foram várias. Eu verbalizo aqui para vocês que se acompanharem o meu perfil no LinkedIn, eu já fui demitida algumas vezes. Cada demissão, até eu reencontrar uma recolocação no mercado, uma transição. A última que eu vivi, em 2016, eu fui desligada de uma empresa e apostei no setor para empreender aqui na LCA. Então, sair do CLT e ir empreender foi uma transição. Se você estava empreendendo, fechou o seu negócio e quer voltar para o CLT, uma transição. Quebrei paradigmas junto com você? Provavelmente sim. É muito comum as pessoas compartilharem e falarem assim: ah, Lilian, transição é quando eu quero mudar de área. Eu estou atuando na área da logística e quero ir para a área de finanças. Também é uma transição. É a mais comum nós verbalizarmos. Mas você anotou agora quantas vezes a gente já viveu transição na nossa carreira? Agora eu quero caminhar com você 3 pontos de extrema relevância para a nossa transição. Você está com papel e caneta na mão e eu tenho certeza que você está anotando. Planejamento é a primeira fase. Ação e execução, a segunda fase. E a terceira, acompanhamento dos resultados. Tá? Então, essas 3 fases, elas são de extrema relevância para que você construa a sua transição de carreira da maneira mais saudável possível. Então, vamos lá anotando? A primeira, quando a gente fala de planejar, quantas vezes você planejou a sua transição de carreira? Eu posso te dizer que eu, particularmente, poucas vezes eu planejei. Quando a gente planeja, nós vamos suar no instante do planejamento. Isso é fato. Mas, na hora da ação e execução, a gente não sangra. Tem uma frase que diz assim: quando você sua no treino, você não sangra no ringue. Já ouviu esse termo? O que nós queremos pontuar aqui é: se você dedica energia forte, dedicação forte no planejamento, você não vai doer a sua transição, não vai sangrar a sua transição. Porque você foi lá e fez vários ensaios. Se acontecer isso, o que eu faço? Se acontecer aquilo, o que eu faço? Se acontecer outro ponto, o que eu faço? Então, faz muita diferença quando você faz um planejamento. Combinado dessa forma? E aí, quando a gente fala no planejamento, como que você planeja a sua transição? O que você pontua? É importante a gente colocar da seguinte maneira: qual é o seu estado atual para o estado desejado? Essa distância entre o meu estado atual e o estado desejado é o que eu vou fazer de transição para a carreira, certo? Combinado aqui? Essa transição nós vamos identificar o que fazer, como fazer, por que fazer, quanto vai custar, todos esses detalhes. É também conhecido como 5W2Hs essa ferramenta. Quando a gente tem tudo isso mapeado, a gente não vai sangrar não
no treino, no ringue. É a hora da ação e execução. Porque a gente tem tudo muito bem mapeado. Conta aqui, o que é mais comum a gente está vivendo nos dias atuais é o desemprego. Conta aqui para mim, o que você vive no instante que está desempregado? Você vai para uma entrevista de emprego e você volta decepcionado porque não se saiu bem. O que isso significa? Que no planejamento você não mapeou tudo que iria ser perguntado numa entrevista de emprego. Por isso que doeu a entrevista de emprego. Por isso que talvez você esteja nesse momento falando, eu fiz 1, 2, 3, fiz 4 entrevistas e nada adiantou. Porque não planejou. Quer ver uma outra situação? Você se candidata para uma vaga e você não é chamado. Cria uma expectativa e não é chamado. Por que não? Na hora do planejamento, que é o se candidatar para a vaga, você confrontou o quanto que você atende o perfil da vaga? Se você não fez esse planejamento, eu tenho 5, a vaga pede 5 competências e eu só tenho, eu vou me candidatar para essa vaga? Quantos por cento eu atendo? Isso é uma análise importante. E daí, quando você não é chamado, você se frustra. O que é a frustração? Aquilo que de maneira metafórica estou dizendo, vai sangrar, vai doer. O planejamento faz muita diferença. Ainda para o seu planejamento, eu digo para você, faça um mapeamento das suas competências profissionais. Isso faz toda a diferença que precisar para esse momento. Então, imagine que você congelou a tua carreira por 1 ano, 2 anos, ou para cuidar de alguém, ou pela maternidade, ou pela paternidade, por algum motivo de ordem pessoal, você congelou a sua carreira. O que você vai fazer? Você vai mapear as suas competências. Mapear as competências é um raio-x nosso, só que das competências profissionais. Olha que bacana. Nesse raio-x você vai ter clareza do que você tem de muito forte, o que você tem de fraco. Mais ou menos isso daqui que eu quero compartilhar com vocês. Esse daqui é o meu, tá? Mas para vocês terem um exemplo. Isso é um radar chart. Alguns chamam de teia de aranha, e tanto faz o nome que você queira dar. Aonde eu preencho que reconectando. Acho que voltou aqui. Então, como eu estava dizendo, esse é o radar chart. Quando eu tenho mapeado exatamente no que eu sou muito boa, no que eu não sou tão boa, eu tenho maior clareza do meu planejamento. Eu vou me candidatar para, no meu caso, vou colocar aqui para vocês, o meu perfil é de uma pessoa executora, comunicadora. Eu vou me candidatar para vagas onde pede forte planejamento? Se eu me candidatar, eu vou me frustrar. Se eu me frustrar, conforme eu estava falando lá no início, vai sangrar na hora da ação e execução. Se eu sangrar, eu abro um possível ciclo aí para doenças psíquicas. Depressão, fobia, pânico. E é por isso que eu falei, quem soa no planejamento não sangra na hora da ação e execução. Quem vai suar na hora do treino não vai sangrar no ringue. Tá me acompanhando? E aí nós vamos planejando tudo isso. Você vai para uma aposentadoria. Você já planejou se você vai continuar trabalhando ou se você vai parar de trabalhar e curtir a aposentadoria? Você que sabe me dizer qual é o seu planejamento para isso. A sua situação financeira, a sua preparação psíquica para isso, o que você quer para a sua realização profissional, é o seu estado atual. E aí você vai traçando o seu estado desejado. Essa distância a gente chama de transição. Quando você voltou de uma maternidade, você fala, olha, agora é o meu momento de retornar.
Mapeou todas as suas competências? Mapeou a área que você quer atuar? Mapeou o mercado de trabalho, se ele está favorável para aquilo que você sabe fazer muito bem? Ou se você vai ter que se redescobrir? Se você precisar se redescobrir profissionalmente, quais são as áreas que você pode apostar? Tudo isso é planejamento. E para esse planejamento, a gente fala muito forte de você conhecer o Profire. Algo que te dá norte, clareza para tudo isso. Ainda em planejamento, é importante que você tenha pontos de checagem. Para que servem os nossos pontos de checagem, também conhecidos como checkpoints? Entre o estado atual e o estado desejado, imagine placas de sinalização que você está indo no caminho certo. Uma metáfora que eu coloco é: eu estou nesse momento em Campinas, interior de São Paulo, e aí eu quero ir para São Paulo, capital. Eu posso ir pela Bandeirantes, eu posso ir pela Anhanguera ou outra rodovia, mas essas duas são as mais comuns. Nesse trecho, que a gente chama de transição, eu estou transitando para alcançar o meu objetivo, tem placas dizendo quantos quilômetros eu estou mais próxima da cidade de São Paulo. Isso deve ocorrer para nossa carreira profissional. Imagine placas sinalizando que você está próximo do seu objetivo. Isso te dá maior segurança. É como se eu colocasse, se eu estou buscando recolocação no mercado, eu digo que como placa de sinalização que eu estou próxima de alcançar o meu objetivo, estou realizando no mínimo uma entrevista por mês para minha recolocação no mercado. Se eu estou transitando, buscando cursar a faculdade, as placas de sinalização, quais faculdades eu vou cursar, qual é o período do vestibular, eu vou me candidatando até eu ser aprovada em uma faculdade para fazer o curso desejado. Se eu estou buscando reabilitação, estava com saúde debilitada, e aí eu quero voltar ao mercado. Para isso, eu tenho a minha reabilitação. Então, eu vou planejar em quanto tempo eu estarei reabilitada. Placa de sinalização que eu estou caminhando para a conquista do meu objetivo profissional. Essas placas, pontos de checagem, são de grande valia, porque se eu estou me distanciando do meu objetivo, essas placas vão dizer: tem algo errado no seu planejamento, necessário ajuste no planejamento. Se está ocorrendo exatamente conforme nós planejamos, que ótimo! Sinal que eu estou indo muito bem com o meu planejamento. Isso é importante para que a gente não perca aí a nossa rota de transição. Quantas vezes você planejou um caminho, no meio da sua transição ocorreram fatores não planejados, você se perdeu, seu objetivo não foi alcançado. E aí você diz assim: meu objetivo não foi alcançado pelos fatores externos. Sim, os fatores externos, eles complicam a nossa vida. Exemplo claríssimo, a pandemia que nós estamos vivendo. Mas o quanto que você deixa a pandemia tomar conta de você? O que eu quero te dizer, e já coloquei em outras lives, distribua aproximadamente 60% você tem tomada de decisão da sua carreira. 40% são os fatores externos. O que eu quero dizer é que você tem poder de decisão. Não deixe que fatores externos tomem conta da sua carreira profissional. Os fatores vão testar a sua determinação, os fatores externos vão testar a sua persistência, vão testar a sua fé. Claro que vai, claro que vai. E o meu convite é que isso te deixe cada vez mais forte e não que isso te distancie do teu objetivo profissional. Terceiro e último ponto, acompanhamento dos resultados. Tudo aquilo que você planejou tem algo para acontecer. Se você busca uma promoção, você alcançou a sua promoção, com a sua promoção, o que você vai realizar? Isso é, eu estou
colhendo aquilo que eu plantei? Se eu plantei arroz, eu quero colher arroz. Se eu plantei feijão, eu quero colher feijão. Então, se eu plantei uma promoção, eu não posso colher uma demissão. Se isso ocorrer, algo no meu planejamento precisa ser ajustado. Algo no meu planejamento não está muito certo. E aí, o que a gente faz? Então, os pontos de averiguação nos dão clareza se eu estou indo para o caminho certo. E quando eu alcanço o meu objetivo, farei validação. Eu estou colhendo exatamente o que eu plantei? Isso é muito importante. Quando você alcança um objetivo, trace outro. Lília, mas eu não vou nem curtir. Claro que vai. Você vai curtir, vai comemorar, vai cantar, vai vibrar a tua vitória. E já pense no próximo passo. Não fique parado no tempo. Venha sempre trazendo coisas novas para a sua carreira. Quem fica parado no tempo, quando a gente vai entrevistar, as respostas são algo do tipo: ai, eu não estudei porque a empresa não me pagou nada. Ai, eu não estudei porque eu tinha outras prioridades. Quais são as suas prioridades? Se agora é a sua carreira, dê atenção para ela. Pare de dar desculpa que você não consegue por causa de um ou de uma outra coisa. E se você precisa de ajuda, você já sabe. No site da LCA tem muito conteúdo para você. Então você vai lcaconsultoria e treinamento.com.br. Tem uma aba que chama Para Você. Nessa aba, você escolhe qual conteúdo você quer somar para a tua carreira. Você pode ir no LCA Responde e você verificará lá todas as lives gravadas. Talvez você queira o LCA Entrevista, onde a gente apresentou vários profissionais inspiradores para a sua carreira. Talvez aqui nesse momento de transição, você esteja dizendo assim: ah, e aquela pessoa fez uma transição, vou assistir a live dela para me inspirar. Talvez você queira acompanhar os nossos programas interativos, que sempre estamos debatendo temas da nossa atualidade. Já pego o gancho para dizer que quinta-feira, dia 24 de junho, 8 horas da noite, volto aqui no Instagram junto com o Danilo da Solids, onde a gente vai falar sobre mapeamento comportamental e elevando a performance dos nossos times. Então, se você é gestor de pessoas, vem com a gente, porque vai fazer diferença na tua carreira essa live. Ainda no Para Você, você tem a oportunidade de conhecer o nosso programa Promova-se e o nosso programa Assessoria de Carreira. Acesse lá, tem link para você fazer testes gratuitos, tem o teste de empregabilidade para você conhecer, tem o e-book Maratone Suas Competências Profissionais que você pode acessar gratuito. Tá esperando o quê para promover a tua carreira definitivamente? Fechar esse ciclo de transição, alcançando o teu objetivo profissional. Nós aqui na LCA desejamos que você feche logo esse ciclo de transição. Isso significará que você alcançou o teu objetivo. E aí nós vamos traçar o próximo. Combinado dessa forma? Encerramos por aqui falando sobre transição de carreira. Se você tem dúvidas, outros temas que você queira debater, deixe nos comentários e a gente vai te atendendo. Toda segunda-feira o LCA Responde e traz clareza para você de algum ponto que você está pedindo ajuda. Combinado? Beijo no seu coração e a gente se vê na quinta-feira na live do 53º programa interativo. Até lá!